tarde, oitavo ano. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula passada nós demos início aí à pontuação, né? E focamos no uso da vírgula, que é onde se tem mais dificuldades. Hoje nós vamos falar sobre os outros sinais gráficos, né? Os sinais de pontuação, tá? Então vamos relembrar aí por que o sinal de pontuação surgiu, né? Os sinais de pontuação são sinais gráficos, né, que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estilísticas, tá? Então a gente tem que saber usar lá a nossa pontuação para o nosso texto ter coesão, ter coerência e a gente transmitir aquilo que a gente está pensando, tá? Eu trouxe para vocês aqui um texto que é super conhecido na internet, tá? Que é o Enigma da Herança. Vamos acompanhar aqui comigo. O Enigma da Herança, a importância da pontuação, tá? A pontuação, gente, ela pode mudar radicalmente, né, o sentido de uma frase, como a gente já viu aí na aula passada. É isso que vamos observar agora na resolução deste enigma. Então vamos ver aí qual foi o enigma. Um menino rico que estava muito mal, agonizando, dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso, pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, ele acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Então ele escreveu lá o testamento dele, mas não pontuou. Então pense aí que complicação para saber de quem era essa herança. Acompanhe comigo. Para quem ele deixou a fortuna? Apenas com a pontuação, gente, é possível mudar o beneficiário da herança. Vamos ver? Como ele deixou sem pontuação, as pessoas saíram pontuando de acordo com o que fosse beneficiá-las. Vamos observar. Ele deixou aqui em benefício do sobrinho. Então vamos observar a pontuação que o sobrinho dele colocou aqui na herança que ele deixou. Deixe meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, quando o sobrinho dele viu ali que ele deixou, né, inscrito, mas não pontuou, o sobrinho dele pontuou dessa maneira, ó, deixando a herança para ele. Ele deixou a herança a meu sobrinho. Vamos ver agora como a irmã dele pontuou. Percebam aí como vai mudar a doação da herança. Deixe meus bens à minha irmã. Aqui ele já afirmou que vai deixar para a irmã dele. Não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então perceberam aí a diferença, ó, da pontuação, como a pontuação mudou totalmente lá o sentido do meu texto. Então por isso é muito importante a gente saber pontuar o nosso texto para transmitir a mensagem que a gente realmente quer. A herança também ainda poderia ser do padeiro, observem. Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então percebam aí que cada um pontuou da forma que fosse beneficiá-lo, né? Vamos ver agora quando ele deixa para os pobres, né? Que foi a última situação. Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, nesse texto, a gente percebe a importância do uso correto da pontuação no nosso texto, tá? Eu sei que vocês já conhecem os sinais de pontuação, mas a gente sempre vai ficar relembrando aí na nossa vida acadêmica, tá? Então, vamos relembrar agora o uso dos sinais de pontuação, certo? Vamos começar aí com um ponto, né, que ele pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Então, quando eu quero declarar uma coisa, deixo a herança à minha irmã, ponto final, estou declarando alguma coisa, certo? Aí eu coloquei aqui outro exemplo, né? Acho que Pedro está gostando de você. É uma afirmação, eu estou declarando, ponto final. Pode também separar períodos, tá? Falei sobre isso na aula de períodos, né? Que o ponto final, ele tá ali também para separar períodos, tá? Então, ó, ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Lembram aí o que é período, né? Se não lembrarem, volta lá na aula de período, certo? Serve também para abreviar palavras, né? Vossa Excelência. Então, o Vzinho, o ponto final, abreviou aí o excelência, né? Então,
serve também aí para abreviações, tá? Estão anotando aí no caderninho de vocês, peguem o lápis, a caneta e não esqueçam de anotar, pois é muito importante a gente saber para que funciona, né, o sinal de pontuação e quando usá-lo, tá? Vamos aí para os 2 pontos, tá? Os 2 pontos para iniciar a fala de personagens, né? Então, se você está criando lá uma história, uma fábula, por exemplo, os personagens vão falar, então a gente usa os 2 pontos, né? Ela gritou, então estou anunciando a fala de um personagem, vá embora. Toda vez que eu for iniciar a fala de um personagem, 2 pontos, tá? Eu uso 2 pontos também, tá? Para anteceder apostos ou orações apositivas, uma enumeração ou uma sequência, ó. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Vou começar a enumerar coisas aqui, ó. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade, tá? Na verdade, eu estou explicando alguma coisa, tá? Esse é o problema da geração. 2 pontos, vou explicar qual é o problema. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Outro exemplo, anote meu número de telefone. 2 pontos, e aí eu estou resumindo, tá? Então, usei aí os 2 pontos nas 2 situações, ok? Eu posso usar 2 pontos também para anteceder uma citação direta. Lembram da citação direta? Então, vamos observar? É como disse Platão, 2 pontos. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Então, eu estou antecedendo, né, a citação, eu uso os 2 pontos, tá? Agora, a reticências, né? Quando é que eu devo usar a reticência? Quando é que eu posso usar aí a reticência, tá? Para indicar dúvida ou hesitação, ou seja, quando eu estou hesitando no que eu quero falar, no pensamento, né? Exemplo, sabe? Preciso confessar uma coisa. Então, eu hesitei, sabe? Aí eu pensei se eu ia falar ou não e continuo. Preciso confessar uma coisa. Então, quando indica essa dúvida ou essa hesitação, tá? Para interromper uma frase incompleta sintaticamente, tá? Quando eu digo uma frase completa sintaticamente, é porque aquela frase não está sintaticamente completa. Então, ó, talvez, se você pedisse com jeitinho, ela está ali incompleta sintaticamente, usa-se os 3 pontos. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Observem. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, assim caminha a humanidade. Então, até aqui é como se ela tivesse completa e aí eu usei para completá-la, para estender aí a minha oração, tá? Para suprimir também palavras em transcrição. Vejam, o Cristo não pediu muita coisa, então eu usei ali os 3 pontos, né? Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros, tá? Então, essas regras aí, né, que a gente dificilmente lembra, anotem, tá? Não esqueçam aí o uso das reticências. O parênteses, né? O parênteses fácil da gente usar, a gente vê muito parênteses aí no nosso dia a dia. Então, quando o professor usar para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos, datas e também pode substituir a vírgula ou o travessão, tá? Observem, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość. E aí, como teve a data, colocou-se entre parênteses. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época, então, ó, também podem substituir a vírgula. O travessão aqui, por exemplo, travessão, o parênteses aqui, por exemplo, ele está substituindo a vírgula, tá? Ele veio nos visitar pela última vez. Então, aqui foi uma substituição da vírgula, o uso do parênteses. Vamos agora para o ponto de exclamação, muito fácil. Vocês veem aí, né, há muito tempo quando usar o ponto de exclamação. Então, após o vocativo, né, lembra que a gente já falou de vocativo na aula passada que focamos em vírgula? Então, após o vocativo, a gente usa o ponto de exclamação, tá? Uso a exclamação também em frases imperativas, ou seja, quando eu estou dando uma ordem, tá? Então, fuja! Fuja! É uma frase imperativa, então ali eu coloco a exclamação, certo? Após uma interjeição, né? Ufa! Graças a Deus! Então, após toda interjeição aí, coloca-se também o ponto de exclamação. E após palavras ou frases de caráter emotivo, né? Quando uma frase ela é expressiva, tá querendo expressar uma emoção,
que lástima, que alegria, que felicidade. Então, toda vez que minha frase tivesse sentido, eu coloco lá o ponto de exclamação. Então, relembrando, né? Isso é algo que vocês já conhecem, tá? O ponto de interrogação, né? Que é para perguntas diretas, tá? Gente, pelo amor de Deus, aí não tem erro, né? Tiver uma pergunta lá, ponto de interrogação. Quando você chegou? Interrogação. Tá tudo bem? Interrogação, tá? E às vezes, gente, eu posso usar o ponto de exclamação e interrogação juntos, tá? Quando eu quero enfatizar um enunciado. Já perceberam que nas aulas que eu pratico exercícios com vocês, eu coloco assim, vamos praticar? Eu coloco uma exclamação e uma interrogação juntas, tá? Porque eu posso usar ali, porque eu quero enfatizar algo. Então, quando eu quero enfatizar algo, eu posso usar também a interrogação nesse local, tá? E agora o ponto e vírgula, certo? O ponto e vírgula eu posso usar quando eu estou falando de uma sequência de itens, sequência de coisas, né? Por exemplo, aqui na receita, né? Vou dar uma sequência do que eu vou usar na minha receita. Então, uma xícara de trigo, ponto e vírgula, vou para outra linha, né? Sequência. 4 ovos, ponto e vírgula, outra linha. Então, quando eu tenho essa sequência aí de coisas, eu uso ponto e vírgula, tá? Usamos o ponto e vírgulas também para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas na quais já tenha utilizado a vírgula, tá? Quando a oração coordenada for muito extensa, eu posso usar lá o ponto e vírgula, tá? Cuidado na hora de usar esse ponto e vírgula, certo? E aí o travessão também que é muito fácil, né? Que vocês usam com mais frequência, né? A gente usa o travessão quando um personagem vai falar. Então, lembra? 2 pontos, né? Para anunciar que ele está falando. E o travessão em frente à fala aí do meu personagem, tá? Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Então, antes da fala do meu personagem, eu inicio aí ela com o travessão, certo? Uso o travessão também, né? Para trocar de interlocutor ali no diálogo do meu texto. Então, primeiro personagem falou, travessão, ele vai ter uma resposta, então outro personagem vai falar, né? Travessão novamente. Então, nessa troca aí de interlocutor, travessão, tá? Vamos ver aqui a letra C, tá? Para unir grupos de palavras que indicam itinerários, ou seja, o lugar para onde eu vou. Observem, o descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Então, é o itinerário, né? O caminho que eu vou percorrer. Então, eu posso ali usar o travessão. Posso usar o travessão também, gente, substituindo aí a vírgula. Por exemplo, quando eu tenho um aposto, ou seja, uma explicação ali no meio da minha oração. Observe. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade, detestava atuar. Então, aqui está entre travessões, ó, eu substituí a vírgula por travessões, porque aqui eu tenho um aposto, então posso usar. É pouco usado, né? Mas está aí na regra de pontuação e você pode se sentir à vontade para usá-lo assim, tá? As aspas, né, gente? As aspas, elas são utilizadas com os seguintes objetivos. Observem. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Então, nos textos que permitem usar a linguagem informal, que eu quero usar alguma gíria, algum termo nosso, eu coloco lá entre parênteses, tá? Vamos ver? A aula do professor foi irada. Então, esse irada aí é uma gíria jovial, né? Não faz parte da norma padrão, faz parte de uma linguagem informal. Dependendo do texto, eu posso usar a linguagem formal, né? Mas sempre colocando aspas aí nessas palavrinhas, tá? Outro exemplo, ele me pediu um feedback. Essa palavra feedback, né, é uma palavra estrangeira. Então, toda vez que eu tiver também uma palavra estrangeira, eu coloco aí ela entre aspas para identificar, tá? Então, ele me pediu um feedback das respostas do cliente. Eu uso as aspas também em uma citação direta. Observem. Ia viajar, viajei 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Então, uma citação direta, também coloco aí as aspas, tá? Relembraram como a pontuação é importante? Viram lá no comecinho do texto como é importante a gente saber usar a pontuação, porque se a gente não saber usá-la, pode mudar totalmente o sentido do nosso enunciado?
tá? Eu espero que vocês tenham relembrado, tá? Coloquem em prática aí corretamente o uso da pontuação. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijos, até lá!